Ei, como é que vocês estão? Olha só, hoje em dia é quase impossível a gente estar numa roda de conversa e não surgir aí o tema inteligência artificial, site GPT, né? A gente está rodeado disso aí por todos os lados. Seja num nível profundo, seja num nível artificial, seja com pessoas que entendem muito do assunto ou não, tá na boca de todo mundo. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês uma obra que agora mais do que nunca se prova ser um dos maiores clássicos do cinema de ficção científica, por já ter discutido esse tema sobre a ótica moral, ética, né, da existência dessa tecnologia, tendo sido objeto de estudos em várias instituições educacionais no ramo da psicologia, da filosofia e por aí vai. Quer saber que obra é essa e o porquê disso tudo e por que ela é isso tudo? Então vem comigo aqui no cenário abstrato que eu já te conto tudinho. Bora? Meu nome é Carla Costa, você está aqui no Cenário Abstrato. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. Eu já te peço aí que você aperte o sininho, deixe aí o seu like se você, ao final do vídeo, gostar deste conteúdo, compartilhe e se inscreva no canal, que assim você me ajuda a estar sempre aqui trazendo conteúdos interessantes e bacanas para você, ok? Blade Runner, o Caçador de Androides, é um filme lançado em 1982. É dirigido por Ridley Scott e baseado no romance de Philip K. Dick chamado Do Androids Dream of Electric Sheep. O filme se passa numa Los Angeles distópica, caótica, em que a humanidade colonizou outros planetas e criou androides, chamados replicantes, para realizar trabalhos pesados fora da Terra. Mas, quando os replicantes começam a apresentar comportamentos rebeldes, perigosos ou violentos, um grupo de policiais especiais é chamado os Blade Runners e é encarregado de caçá-los e aposentá-los. O policial principal do filme é o já aposentado Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, que é chamado de volta para realizar essa missão de caça aos replicantes. Durante essa missão, ele acaba conhecendo e se envolvendo com uma replicante chamada Rachel, interpretada por Sean Young, e começa a questionar a própria humanidade e moralidade diante da tarefa que foi dada a ele. Blade Runner é um filme que apresenta uma série de temas filosóficos e existenciais, como a definição de humanidade, a relação entre criador e criatura e a busca pelo sentido da vida. Além disso, ele é conhecido também por sua estética visual, até então única, que mistura elementos de ficção científica, film noir e cyberpunk, o que acabou por influenciar uma série de outros filmes que vieram depois, né? Muitos filmes inspirados nesse visual maravilhoso, que ainda é muito lindo de se ver quando você assiste Blade Runner. Novamente, o original é maravilhoso. E ele, inclusive, deu origem a uma sequência que foi feita há 6 anos atrás, que é o Blade Runner 2049, com Ryan Gosling. E com o próprio Harrison Ford, que fez lá o primeiro. Além de jogos, né? Muitos jogos que foram baseados ali, inspirados pela obra do Ridley Scott. Ele acabou se tornando um filme cult, porque com o passar do tempo, ele angariou uma legião de fãs. Blade Runner e a inteligência artificial nos dias de hoje são duas coisas que estão intrinsecamente relacionadas. O filme de 82 explora as complexas questões éticas e morais em torno da criação de seres artificiais conscientes e autônomos, enquanto a inteligência artificial nos dias de hoje vai se tornando cada vez mais real, mais presente em nossas vidas cotidianas. Apesar de Blade Runner não ter sido o primeiro filme a abordar esse tema de inteligência artificial, ele foi o primeiro a explorar as implicações éticas e morais de se criar seres
artificialmente conscientes. O filme nos mostra como essas criaturas podem ser tratadas como seres humanos e como elas podem lidar com problemas complexos, mas também nos alerta para os perigos da criação de uma inteligência artificial que possa se tornar mais inteligente, inclusive mais poderosa que os humanos. Em termos de tecnologia, Blade Runner foi pioneiro porque ele foi um dos primeiros a mostrar computadores e robôs avançados. Além, claro, de abordar essa complexidade, humanidade, tecnologia. E o filme nos mostra aí como a inteligência artificial pode ser usada para melhorar ou destruir a vida humana. E acaba tendo a habilidade de nos fazer refletir sobre o que é ser humano, sobre o significado de humanidade. Falta de empatia, instabilidade emocional, busca pela própria identidade. Essa semelhança com o nosso comportamento já levanta uma discussão sobre o papel da tecnologia na sociedade atual e como que ela pode afetar a psicologia dos seres humanos. Com a falta de empatia na internet e a busca constante por identidade nas redes sociais, já se torna muito simples e muito fácil fazer a correlação entre o que a máquina aprende e o que ela manipula e o que o ser humano sente e não processa com tanta facilidade. Os replicantes são seres sintéticos, criados para realizar trabalhos pesados, mas eles são tratados como seres inteligentes, habilidosos e capazes de aprender e, acima de tudo, se adaptar a diferentes situações. A questão com os replicantes é que foi dado a eles um tempo de vida ridiculamente reduzido. Os replicantes vivem somente 4 anos, vida útil de 4 anos. Então foram criados para serem descartados, apesar de tudo o que eles são capazes de aprender. Por isso, do ponto de vista psicológico, os replicantes são analisados como seres que buscam a própria humanidade e lutam para encontrar sentido para a sua existência. Eles apresentam conflitos internos, como, por exemplo, o desejo de viver além da sua vida útil, além do sofrimento causado pela opressão e exploração a que são submetidos, e a busca por liberdade e autodeterminação. E a comparação com a inteligência artificial da atualidade deve ser feita a partir da reflexão sobre a criação de seres sintéticos capazes de aprender, pensar e agir de forma autônoma, né? E a responsabilidade dos criadores na relação com essas entidades artificiais. Outro aspecto interessante a ser analisado no filme é a capacidade dos replicantes de desenvolverem sentimentos e emoções. Eles sentem amor, eles sentem raiva, eles sentem tristeza. Isso os torna cada vez mais humanos, ao mesmo tempo em que desafia a noção de que a consciência e a capacidade de sentir são exclusivamente nossas. A análise comportamental dos replicantes pode ser feita tranquilamente ali a partir da observação das ações e interações com os seres humanos. Eles apresentam habilidades excepcionais em diversas áreas, como, por exemplo, combate, estratégia e linguagem, o que acaba por tornar os replicantes uma ameaça aos seres humanos. No entanto, eles também são capazes de demonstrar empatia, compaixão, altruísmo, mostrando que a sua natureza não é necessariamente malévola. Em resumo, as questões éticas e morais com relação a essas criaturas está ali centrada na criação, no volume dessa criação, na complexidade dessa criação e no controle desses seres. E na opção de dar a eles a capacidade de desenvolverem sentimentos e emoções semelhantes aos humanos. E esses temas são relevantes não só para a ficção científica, né? Mas para vários setores da sociedade criadora e experimentadora, vamos dizer assim, dessas inteligências. Rick Deckard é um ex-Blade Runner que foi convocado para uma nova missão, né?
Deckard é retratado como um homem solitário, cínico e desiludido, que sofre de insônia e parece ter perdido a vontade de viver. Ele é apresentado como alguém que, embora seja ágil em sua profissão, parece estar descontente com a vida que ele leva e questiona a validade das suas ações. Ele é um personagem complexo que vai passar por várias transformações ao longo do filme, à medida inclusive que ele se envolve com a Rachel e começa a questionar a própria humanidade e moralidade, né, diante da tarefa de que foi dada a ele. É um personagem que se destaca pela sua determinação, coragem e habilidade de improvisação, mas que também tem muitos conflitos internos. Do ponto de vista da psicologia, ele pode ser interpretado como um indivíduo que sofre de depressão e desilusão, talvez como resultado da natureza desumana do ofício e do ambiente opressivo em que ele vive. Parece ter dificuldades em estabelecer relações interpessoais e luta para encontrar um propósito maior na vida. A transformação dele ao longo do filme pode ser interpretada também como um processo de crescimento pessoal e de reconexão com a sua humanidade. No geral, Deckard é um personagem multifacetado, mas muito rico, que apresenta aí várias camadas comportamentais muito interessantes para serem analisadas sobre diversas perspectivas. O filme se passa num ambiente caracterizado por uma cidade super populosa, muito poluída, repleta de neon, né, muito futurística, chuva constante, atmosfera sombria, onde, né, a poluição é intensa e a vida humana parece ter perdido seu tesão, principalmente por causa da super tecnologia, né, que domina tudo, com a coexistência, com a decadência e a violência. As ruas são tomadas por propagandas holográficas e uma atmosfera opressiva está sempre permeando ali a história e a vida dos personagens. O ambiente tem, sobretudo, a ausência de sociabilidade, a falta de natureza e a vida urbana massificada. Esse lugar poluído, caótico, é uma representação meio exagerada, claro, mas que mostra como nossas vidas podem vir a se tornar bem semelhantes caso não hajam medidas relacionadas ao que acontece com o planeta hoje. Enfim, Blade Runner, o caçador de androides, seus androides super inteligentes e emocionalmente complexos, coloca em xeque as fronteiras da humanidade. Eles são tão parecidos com humanos que é difícil distinguir um do outro. E é isso que gera as discussões, tanto no filme quanto futuramente pode vir a gerar, sobre os direitos e liberdades desses seres. Além do filme também explorar relação entre humanos e replicantes, a luta pelo poder e pela imortalidade. Enquanto isso, para nós, a inteligência artificial avança a uma velocidade vertiginosa, né? E já se encontra em diversos campos da nossa convivência, como assistentes pessoais, veículos autônomos, diagnósticos médicos, uma série de outras coisas. E essa tecnologia potencialmente irá transformar nossas vidas de uma maneira, vamos admitir, inimaginável, que só a ficção científica poderia sugerir. E a partir dessa representação através da arte, a gente pode chegar a uma conclusão de que a tecnologia caminha aqui, mas a nossa ética, a moral, a responsabilidade para com esses seres, essas entidades, tem que caminhar aqui também, juntamente. Mas será que o ser humano consegue acompanhar essa velocidade devido à complexidade e limitações da própria natureza? Porque no filme isso fica muito claro pelo fato dos replicantes serem idênticos aos humanos, né? Nós fazemos uma relação com eles, né? Uma identificação com eles por isso.
Mas na nossa atualidade, essas inteligências, essas entidades não têm face, são códigos, algoritmos. Os algoritmos são algo que a gente não consegue fazer uma relação entre nós e eles. Mas eles se concentram em desenvolver softwares, criação de sistemas cada vez mais complexos, cada vez mais capazes de aprender, raciocinar e tomar decisões. O que, inevitavelmente, nos levará às mesmas questões do filme, porém com talvez essa distância da semelhança física. É o que irá nos dissociar e nos levará à demora dessa tomada de responsabilidade sobre o quanto é importante colocar o pé no freio um pouco quanto ao poder que nós estamos dando a essas máquinas. Então é por isso que Blade Runner, o Caçador de Androides, é isso tudo, enquanto um dos maiores clássicos da ficção científica do cinema. Porque lá em 1982 já foi pensado e discutido o fato de que a tecnologia avançada, a busca por conforto principalmente, segurança, né? Porque o ser humano ele cria tecnologias para que ele possa ficar confortável, o mais confortável possível, né? E colocar nas máquinas para realizar aquilo que é perigoso, né? Que pode ameaçar a nossa saúde, a nossa integridade física e talvez psicológica, né? Num nível mais afastado. Mas abordou esses temas de uma maneira tal que hoje, você assistindo esse filme magnífico, você vai conseguir fazer a relação entre aquele tempo e esse tempo sem tirar muitos aspectos do filme, sem dizer assim, ah não, isso aí eu acho que não vai rolar não, ah não, isso aí não fez sentido. Então se você não assistiu Blade Runner, o Caçador de Androides, assista. Se já assistiu tem muito tempo, assista novamente, porque é um filme sensacional. O Blade Runner 2049, visualmente é um escândalo, mas tá bem aquém do primeiro, né? Mas vale a pena ser assistido, inclusive, na sequência, tá? Porque é necessariamente uma sequência. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, deixe um comentário, o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre a inteligência artificial, se essas argumentações são válidas ou não. Deixa aí nos comentários para eu saber o que você pensa desse assunto. Se fez sentido para você, se você gostou por algum motivo além do que foi dito aqui, ou não gostou também, compartilha com as pessoas que você acha que podem achar interessante, porque assim você me ajuda a continuar aqui trazendo mais conteúdos para vocês, ok? Um fortíssimo abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!